Oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu vou conversar com Alexandre Ostroiewski. Será que fala assim mesmo? Eu sempre me atrapalho com o nome dele. É o Alexandre da Multilaser, o Alexandre do Ranking dos Políticos, Alexandre empresário, Alexandre homem interessado no Brasil. E a gente vai falar de Brasil. Boa Então, tudo tarde, bem? Boa tarde. Tudo bem? ótimo, Leda. Alexandre Ostroiewski, o Alexandre Dostoiévski. enrolado. Eu sempre me enrolo com seu nome, impressionante. Todo mundo se enrolava na escola, tudo não? Eu levei uns Só 20 eu. anos para conseguir falar direito, então você vai chegar lá ainda, Leda. Ah, meu Deus, Alexandre, Alexandre. Que país é esse? Me dá vontade de fazer a pergunta do Francelino Pereira, porque eu já não sei mais onde é que eu estou. Que país é esse? É uma Que loucura. país é esse, rapaz? Que loucura. A gente morre de Covid, de fome, como é de tédio, não se morre nesse país. Não tem. Tédio nunca. Quando a gente pensa que a coisa vai, não vai. E quando está indo, aparece um vírus. E no É, meio do vírus aparece uma crise, além da sanitária, uma crise econômica, uma crise não sei o quê, política, tudo. tudo. Uau! Como é que você está vendo essa situação, hein? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança? Bom, a minha esperança é que, no fundo, das coisas vem para o crescimento, né, para o aprendizado. Então, a esperança é que a gente saia mais sábio das pancadas que só dá para esperar isso, né, Leda? Se a gente sair mais sábio dessa, cuidar melhor do ambiente, da economia, da questão da pobreza, da política, um país mais maduro politicamente e não um país em que as facções se comportam igual torcida de futebol em guerra. E agora, literalmente, até ontem era uma metáfora, né? Até as manifestações eu falava assim, não, o pessoal se comporta igual torcida de futebol em guerra. Mas aí, ontem, mais isso aconteceu no Brasil. Passou a ser não uma metáfora, mas literalmente uma guerra de torcidas. Uma guerra. Eu tenho medo que vire uma guerra mesmo, sabe? Porque eu achei tudo muito estranho, essa guerra de torcida, essa essa coisa mundial também, né? É claro que os Estados Unidos teve uma razão objetiva, né, para o protesto, mas tudo muito estranho. Recebi vídeo hoje de rua fechada para o protesto, porque lá eles combinam, né, de fechar a rua tal, tal. E a rua tinha, curiosamente, uma pilha de tijolos, uma pilha de madeira, mas não tem nenhuma obra nas imediações. Como é que aqueles Nos Estados tijolos Unidos, apareceram? isso? É, nos Ah, Estados sim. Unidos. Por isso que eu estou achando que já tem uma coisa maior que eu estou vendo, sabe? E, ao mesmo tempo, Sim. estou achando os comentaristas políticos, as pessoas todas, muito, muito diferentes, né? Achando tão democrática aquela manifestação de ontem. Será A que foi gente tem. democrática mesmo e eu que não entendi? Eu gostei muito do comentário que o Danilo Gentili fez no Twitter. Foi muito assertivo. Eu não estou com ele aqui exatamente na íntegra, mas a ideia era, falou Qual é a basicamente o ideia? seguinte. Ele falou assim: olha, pessoal, eu vou criar aqui um grupo chamado Anti Coisas Ruins. Então eu vou aqui, quem eu achar que está errado, eu vou bater, xingar, chutar. E se você for contra o meu grupo Anti Coisas Ruins, é porque você gosta de coisas ruins, né? Então, assim, os métodos, eles impactam, né, na moralidade daquilo que está fazendo. A democracia implica a manifestação livre, pacífica, de ideias, respeitosa, né? Você citou os Estados Unidos, é muito comum lá, não sei se agora, nesse protesto, que é um caso, É. não vi ainda no detalhe, mas é muito comum você estar presencialmente nos Estados Unidos e em momentos em que você tem duas manifestações, uma de cada lado da rua, a galera que acha que fulano tem que ir preso, a galera que acha que tem que ser inocentado, e eles estão lá gritando com cartazes e tal. Acabou a manifestação, todo mundo guarda as coisas e vai para o metrô junto e ninguém encosta a mão em ninguém. Esse é um princípio essencial da democracia, né? A manifestação livre e pacífica de ideias. E não foi o que a gente viu ontem. Claro que tinha os bolsonaristas raivosos, que quem provocou, quem começou a pancadaria, não dá para saber com precisão, mas o fato é que ambos partiram para a violência.
Quando começa a violência, começa a morrer a democracia. E é um tiro no pé, inclusive, assim, de quem é contra o bolsonarismo. Vamos supor que você é do grupo do anti-bolsonarismo, né? Você odeia o presidente, quer ver ele empichado ou renunciando, ou pelo menos derrotado nas urnas em 22. Você quer se livrar do Bolsonaro. A pior coisa que você pode fazer, na minha opinião, é arregimentar um grupo de torcedores fanáticos para fazer um quebra-quebra na Paulista. Porque você engrossa fileiras de um adversário que estava já minguando, encolhendo. Então é um tiro no pé de quem quer ir contra o Bolsonaro, é um tiro no pé da democracia em si. É muito triste para o nosso país. Pois é, mas eu estou muito impressionada com essa não tolerância ao resultado das urnas. Entendeu? Está se arrastando, já tem 1 ano e meio, sei lá, até mais tempo, 1 ano e meio, né, que tem. E Tem, essa sim. coisa, essa não aceitação, porque no período Dilma, o Lula, eles foram eleitos e ponto, né? Não Mas só assim, Lula e Dilma, mas Fernando Henrique, vários outros. assim, a democracia ela é muito bonita porque ela te dá o direito de ser contra, né? Na ditadura, todo mundo tem o direito de ser a favor. Eu posso agora, na Coreia do Norte, fazer um protesto a favor do Kim Jong-un. Posso ir lá com cartaz, vida longa, e gritar, e que apoio o governo e eu sou a favor. Você pode fazer protesto a favor. O bonito da democracia é que você, como voz minoritária, pode fazer protesto contra, desde que seja pacífico. Então, na época do Fernando Henrique, tinha a galera lá do impeachment o tempo inteiro, toda semana, queriam derrubar o Fernando Henrique. Na Dilma, houve as manifestações gigantes, né, que acabaram, inclusive, levando ao impeachment. E com o Bolsonaro, é legítimo você ir lá e falar: olha, eu acho que esse cara não serve, ele é um irresponsável, ele não está conduzindo bem a crise, ou a economia, ou o que quer que você ache que ele não foi bem. Né? Agora, partir para a violência, você quebra, você rompe uma fronteira que não tem muita volta. Né? Aí você volta para os piores momentos do gangsterismo aí da Europa dos anos 30, que tinha facções de rua se matando. É muito complicado. Será que a gente vai ter isso daqui até sei lá que dia? Até tirarem o Bolsonaro ou até virem as eleições? Não sei. Eu tendo a crer, Leda, que o grande, assim, o Bolsonaro, digamos assim, ele é a causa aparente da crise no momento é Bolsonaro, né? Tem gente que ama o Bolsonaro, acha que ele é o salvador da pátria, ele é o mito e ele veio para limpar tudo isso que está aí e acabar com essa esquerdalha, tudo isso que o pessoal odiava no Brasil até a vinda dele, né? Um governo corrupto, de esquerda, em que você é esquecido, em que o campo é esquecido em nome desse monte de minorias que tem privilégio, tal, tal, tal. E o pessoal do outro lado, né, que odeia o Bolsonaro e tal. Eu acho que a causa raiz de tudo isso é a maturidade política do brasileiro, né? Nós, como povo, estamos evoluindo, né? Agora está ganhando tração esse negócio de política, o pessoal está começando a se interessar no assunto. Antes era muito apático. E nessa primeira fase, pode ser que o pessoal está se interessando, mas ainda entendendo meio que torcida de futebol. Que você tem que ser ou do time do Bolsonaro ou do time do Lula, né? Então, não é uma luta por ideias, por você chegar. Vamos todo mundo, cada um pensa de um jeito, tem algumas discordâncias, algumas concordâncias, vamos para um ponto central onde a gente possa debater e chegar a um meio termo, que é o que deveria acontecer no parlamento. Né? O parlamento é o campo da democracia para isso. Ainda não tem essa maturidade, então vai para a polarização. Se você não está fechado com o Bolsonaro 100%, você é um comunista traidor. E se você não está 100% anti-Bolsonaro, então você é um fascista, extremista, xingado por pessoas que não têm a menor ideia do que é o fascismo. A menor ideia. Porque hoje a maior parte das pessoas que se opõem ao Bolsonaro são justamente o contrário do que é o fascismo. Né? O cara que não tem a menor ideia do que é a definição de fascismo. E como é que a gente vai sair disso? Ou não vai sair? Porque se a gente está começando a amadurecer, é, falta muito, né? A gente deve estar quase engatinhando, porque você vê que essa polarização de xingamentos e desentendimentos está em todos os poderes, né? Mas a gente vai amadurecer Legislativo com também está conversa, Leda. assim. Começa com conversa, conversando. As pessoas têm que criar o hábito de ler. Se você se interessa por política, tem que tomar cuidado de não ficar só nas redes sociais e seguindo as pessoas
que são daquela bolhazinha, né? Tem a bolhazinha da extrema esquerda, tem a bolhazinha dos bolsonaristas, tem a bolhazinha dos liberais. Acompanhe pessoas de vozes diferentes, né? Converse com pessoas diferentes com respeito, Ninguém quer aceitar o escute. contraditório. Aceitar o contraditório. Eu acredito assim, hoje no Brasil existe um mito de que a política está dividida entre direita e esquerda, né? Existe uma fantasia. A maioria das pessoas que fala isso não sabe definir o que é esquerda, não sabe definir o que é direita e não sabe a real de que os dois termos estão velhos e caducos. São termos que foram criados na época da Revolução Francesa, em que você tinha de um lado burgueses e proletários e camponeses, tudo junto num campo, e do outro lado você tinha a igreja e a monarquia, né, e os nobres. Esses termos estão totalmente velhos. Hoje eu dividiria o Brasil em três grupos, grotescamente, né? Você tem os autoritários, que é aquela galera que no fundo mesmo ele quer ver aquele grande líder, sabe? É o cara que talvez não teve a infância com figura forte do pai, então ele quer ver um paizão lá em cima que decida as coisas. Seja autoritários, seguidores fanáticos do Bolsonaro, seja autoritários, seguidores fanáticos de um Lula, por exemplo. Ambos são filhos do mesmo fanatismo pessoalizado. Você tem os autoritários. E você tem um outro grupo que é os bandidos, que é a galera que não tem esquerda ou direita, a galera que está lá em Brasília mamando nas tetinhas, né, do governo, ou porque você tem um esquema de corrupção, ou algum esquema de privilégio, ou alguma mamata, ou um carguinho, ou uma pensãozinha de filha solteira de militar. Então é o grupo dos bandidos. E depois tem todo um grupo de pessoas comuns, né, os cidadãos que estão sendo surrados para a situação, em que se você for sentar com o cara e perguntar na real, e se xingam, direita, esquerda, aí você senta com o cara e fala, peraí, qual é o país que você quer? O que você quer? Que Brasil você quer daqui a 30 anos? E o cara te lista, eu estou falando do seu inimigo, tá? Do seu inimigo que você está se matando nas redes sociais. Ele fala, eu quero isso para o Brasil, eu quero isso, eu quero isso. Aí você para e fala, peraí, mas eu também quero isso, eu gostei, nós queremos a mesma coisa. Ah, não, mas o nosso caminho, eu sou um pouquinho mais aqui, eu acho que o governo talvez tinha que cobrar um pouquinho mais de imposto, eu acho que um pouquinho menos. Não tem uma discordância real. Já dizia o presidente Ronald Reagan, né, americano, ex-presidente falecido e tal, ele falava assim, o cara com quem eu concordo 80% é um amigo e um aliado, não é 20% traidor. Tá faltando essa maturidade, entendeu? De se criar um grande momento que não é ser isentão, não é você passar por cima das diferenças, mas um grande bloco de centro que feche com os princípios básicos, né? Liberdade, democracia, Estado de Direito, regime de leis, livre mercado, e fala, bom, a partir daqui, vamos construir um blocão e botar esse país, tirar do hospício, pelo menos, o país, né? Deixar na mão de adultos esse país. Adoro isso. Tirar do hospício. Tô me sentindo no hospício mesmo. A cada dia mais. E você fundou o ranking dos políticos. Você avalia políticos, você faz parte do grupo que avalia políticos. Você acha que os políticos melhoraram nas últimas eleições? Essa renovação procede, foi para valer, foi boa? É o Melhoraram. começo de alguma coisa? É o começo de uma coisa? Melhoraram, Bacana. sim. Não vou, uma coisa é falar assim, melhorou? Sim. Ficou bom? Não. Assim, o Congresso tem 513, se não me engano, 513 deputados, né? Mais os senadores e tal. Quantos sérios tinha, realmente de qualidade, na minha humilde opinião? Tinha uns 15, 20 de 500. Hoje tem uns 70 sérios. Então isso é muito bom. Triplicou o número de sérios. A renovação política foi a maior dos últimos anos. Dos melhores políticos do ranking, 2/3 se reelegeram. E dos piores políticos do ranking, somente 1/3 se reelegeu. Quer dizer, a gente teve o dobro de reeleição dos bons do que dos ruins. Então isso é legal. Entrou bastante gente séria de vários partidos. Hoje o ranking dos políticos nos top 100 tem, se não me engano, 16 partidos representados. Então tem gente boa em todos os partidos, em todos, não diria, mas quase todos. Quase tudo. Isso é bom. Então a gente tem que continuar esse processo. E, de certa forma, vacinar o Brasil, né? Porque assim, o problema, a gente fala muito do executivo, né? O Bolsonaro é isso, o Lula aquilo. Mas o executivo no Brasil tem muito pouco poder se ele não tiver uma mínima governabilidade no Congresso. É muito importante os dois. O Congresso, eu diria que é até mais importante que o executivo, porque ele consegue impor leis goela abaixo do presidente.
né? Agora, por exemplo, nós teremos o caso do aumento dos servidores. Então, o Congresso foi lá, aprovou um monte de categorias de servidor público para ter aumento salarial. O Bolsonaro vetou, e vetou muito corretamente. Essa é uma característica nossa do ranking. Vocês estão com o Bolsonaro? A gente não está com ninguém, nós não estamos com absolutamente ninguém. Não temos rabo preso com nenhum político, não somos a favor de ninguém. Se ele faz uma coisa boa, a gente fala, isso foi legal. Se ele faz uma coisa ruim, a gente fala, isso foi ruim. Ponto final. Elogiamos pessoas de todos os partidos e criticamos todos os partidos também. Então ele foi lá e vetou. Ele acertou. Agora está de volta no Congresso e está muito forte a tendência de derrubar o veto do presidente. Olha que tapa na cara de nós, cidadãos comuns. Maior crise econômica e de saúde. O PIB despencando, brasileiros ficando desempregados aos milhões. As empresas fechando, os empreendedores vendo seus comércios fechar, os ambulantes sem receita. Todo mundo ferrado, os executivos reduzindo o salário, vendo seu salário reduzido. E o Congresso, a única coisa que foi pedido, olha, vocês podem, por favor, servidores públicos, segurar o aumento? Podemos? Só isso para vocês, por favor, de joelhos a sociedade, implorando para esses caras, só segurar o aumento, não estuprar mais o cidadão comum que vai ter que pagar a conta. E o que eles respondem? Um tapa na cara da sociedade, rindo da nossa cara, essas Maria Antonietas aí da Corte Suprema de Brasília, e estão na linha de não. Então qual a culpa do Bolsonaro nisso? Ele foi lá e vetou o negócio. Tudo bem que ele titubeou, ele demorou bastante para vetar, ele ficou lá pensando qual o instinto dele que ele ia seguir, né? O mais corporativismo. Também disseram, o que eu vi comentaristas falando é que ele teria que vetar todo o parágrafo. E ele não queria, ele queria tirar umas coisas, ele não podia. E era nesse impasse que ele estava. Ele pode vetar trechos, e vetou. Ele não podia vetar trechos. Não sei se foi isso, mas foi isso que eu ouvi de comentaristas. Não saberia dizer também, posso levantar. Foi isso que eu ouvi. Mas, enfim, ele vetou, vai para a Câmara de novo e a Câmara não vai suspender o veto. Agora estamos na briga, né? Nós, o ranking dos políticos, eu convido até todos os seguidores aqui da Leda a nos conhecer, né? O ranking dos políticos. Estamos fazendo campanha forte, escrevendo para os parlamentares, ligando, falando, olha, nós vamos expor vocês, se você votar por esse aumento, tem que manter o veto do presidente, né? Porque a sociedade tem interesse nisso. Tem várias matérias em que o povo brasileiro, a maioria esmagadora dos cidadãos quer uma determinada coisa, o Congresso vai lá e faz o contrário, né? O fundão eleitoral, o fundão partidário e tal. Estão fazendo o contrário há muito tempo. E mais fortemente agora, porque o protagonismo agora está maior deles. Né? A CPI da Lava Toga para investigar os possíveis crimes do Supremo não anda. O fundão eleitoral não diminui. O fundão partidário não diminui. Aumento para servidor. A prisão em segunda instância, que o povo quer, que as pessoas querem, querem moralizar a política. O cara foi condenado em segunda instância, tem que ir para a cadeia. Mas o Congresso não se mexe nisso. Então, o Congresso se comporta em grande medida, em alguns momentos, como uma gangue de criminosos, mesmo em prol de cobrir as próprias, o próprio traseiro, e não atender os cidadãos que os elegeram. Por isso que eu falo dos 70 sérios. Né? Se a gente fizer os 70 sérios virar 200 sérios, você não precisa ter 500 sérios, você precisa ter 200 sérios, porque aí você leva o centrão junto e resolve o problema. O Bolsonaro está fazendo agora um grande acordo com o Centrão. Né? Hoje os jornalistas os comentaristas políticos estão detonando ele porque ele nomeou o chefe de gabinete de um senador, Ciro, talvez Nogueira, eu nunca não decorei direito o nome dele, para administrar um fundo do Ministério da Educação de 30 bilhões, um negócio astronômico. Assim. Há um acordo com o Centrão. Mas se ele não fizer o acordo com o Centrão, ele não governa. Se ele faz o acordo com o Centrão, o governo ele foge da plataforma e da campanha que ele fez. Então, tudo parece emperrado, né? Em grande medida, aí que está. Isso aqui é um dilema importante, né? Porque assim, o Bolsonaro foi eleito com uma ideia dele e dos seguidores mais do núcleo um tanto romântica e talvez até um pouco ingênua, né? Eu vou ser eleito para mudar tudo isso que está aí, eu não vou compor com o Centrão e eu vou fazer um ministério técnico. Pois bem,
faltou combinar com os eleitores para eleger um centrão, porque quem colocou o centrão lá não foi o Bolsonaro. Cada um dos 513 fomos nós que apertamos o botão deles e confirma. Nós somos responsáveis. Então, quando você coloca um cara ficha suja, um cara que tem até é condenado por homicídio, para o cara ser reeleito como deputado, você está dando a chave do cofre. Existem acordos e acordos, Leda. Nem tudo que é centrão e acordo é criminoso ou não é corrupto. Né? Existe uma certa dimensão da política que é do nosso jogo. Né? Eu sou deputado, sei lá, do interior do Mato Grosso. E eu fui eleito prometendo trazer ambulância aqui para minha região. Então o cara vai falar, ó, governo, eu voto com vocês, mas eu quero a emenda lá das minhas ambulâncias. Não quer dizer necessariamente que esse sujeito ele vai roubar o dinheiro, ou que as ambulâncias não existem, né? Existem acordos republicanos quando você tem um jogo como o nosso, que permite emendas, que permite indicação de tantos cargos. Então, acho que o que eu fico o convite aqui para quem está nos seguindo é o seguinte: precisamos ter as pessoas certas lá? Precisamos, é bom. É legal você ter o cara do bem, entre aspas, como se isso existisse, é legal. Mais importante do que ter o cara do bem é você mudar o jogo para que o jogo permita uma política mais limpa. Igual um pântano. Imagina que você tem um pântano no quintal da tua casa, cheio de pernilongo, de dengue lá e tal. E aí você fica com mata-mosquito lá matando. Olha só esse pernilongo malvado, olha só que malvado. E ninguém vai lá drenar o pântano. Você tem que drenar o pântano, tirar o espaço para esses caras. Então, se você vende as estatais, não tem como ter corrupção. Se você privatizar a Petrobras, não tem como roubarem mais a Petrobras. Se roubarem, vai ser problema dos donos, não é problema do povo. Né? Se você reduz a quantidade de ministérios, a quantidade de verbas, reduz a regra das emendas, tira a regra das emendas, reduz a quantidade de cargos nomeados. O Brasil tem um dos maiores quantidades do mundo de cargo nomeado, de indicação política. Se você chegar na Alemanha, tem 300 nomeações no país inteiro. Então, o governo da Alemanha pode nomear 300 cadeiras. O Brasil, só no governo federal, se não me engano, são 25 mil. São 100 Alemanhas. Então, se eu posso nomear, eu vou vender essa nomeação, né, para quem paga mais. Então a gente tem que amadurecer no sentido de começar a pensar as regras, né? Será que esse jogo está gerando um pântano no Brasil ou um gramado lá sequinho, né? Sem mosquito? Tá difícil, hein? Isso vai levar décadas, né? Caso aconteça. Quero crer que vai levar 1 ano e meio. Nós precisamos trabalhar juntos, ó, todo mundo divulgando o ranking dos políticos, divulgando as iniciativas. Só precisa a revolução, na minha opinião, porque eu acho que revolucionária, ela é na nossa mente. Tudo está na nossa mente. Imagina o Japão quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Era um país em escombros, tinha morrido uma boa parte da população, estava tudo destruído. Os caras em 3 décadas fizeram um país ficar novamente em primeiro mundo, os melhores do mundo. Tudo começa na nossa mente. Então, se a gente conscientizar da importância de se interessar por política, acompanhar, falar, olha, eu não vou desperdiçar meu voto, eu vou influenciar todos os meus conhecidos, vamos votar em cara sério. Tem muita gente séria hoje no Congresso, tem partidos bons, tem gente boa. E você apertar o botão deles e confirma, em 2022 você vai fazer os 70 sérios virar 200 sérios, e essa é a coisa mais importante que tem para fazer no Brasil hoje. Nada é mais importante do que isso, porque aí o Brasil fica blindado. Tem 200 sérios, 300 sérios no Congresso, beleza. Se o STF começar a aprontar, vai vir uma CPI em cima deles. Se o governo começar a aprontar, começa a ter veto de lei derrubada de lei do governo. Então, o Congresso no Brasil é o centro de tudo, é o coração da mudança que precisa. Mas será que a gente chega com normalidade até 2022? O que se avizinha nesse momento, as redes estão cheias de um selo ator não fascista, professor não fascista, enfim, tem toda uma campanha nesse momento, somos 70%, tem várias campanhas comandadas pela esquerda, ou pela união da esquerda com alguma direita, não sei, não posso te precisar, porque não tem esse dado, né, escrito para a gente ter certeza. Mas tem várias campanhas, somos mais de 70%, somos 70%, essa campanha do fascista, não sou fascista, que está em várias plataformas.
E tudo isso levando quer dizer, por desejo e por trabalho mesmo, ao impeachment do Bolsonaro. Olha, eu não tenho Eu nenhum acho. problema com a pessoa que acha que tem que fazer o impeachment do Bolsonaro. Tem uma série de erros que ele cometeu, gravíssimos. Isso é uma outra discussão, que a gente nem entra no mérito. O ranking não se posiciona sobre isso, porque o nosso foco é mais o Congresso. O que eu acho que tem que ser apontado, sim, é o seguinte: vamos ser antifascista? Vamos ser antifascista. Vamos ser antiditadura? Vamos ser antiditadura. Porém, com coerência. Não adianta nada você ser um antifascista quando é ditadura da direita e você ser um torcedor a favor de ditadura comunista, né? Como, por exemplo, a chapa que enfrentou o próprio Bolsonaro. Então você tem uma esquerda, uma parte da esquerda, né? A maior parte da esquerda é o campo democrático. Estou falando de uma parcela não democrática da esquerda. Você tinha uma parcela gritando: ele não, fascista, fascista, fora ditadura, votando no Haddad e Manuela Dávila, votando na chapa, de uma candidata a vice, que é a Manuela Dávila, que admira abertamente a União Soviética e Stalin. Ela não consegue falar mal de Stalin. Imagina, você ser contra a ditadura brasileira, que acho que está certo você ser contra, né? Você foi contra o regime militar brasileiro, né? Só que na hora de você condenar a ditadura do Stalin, que matava por dia, 10 vezes o número de pessoas que a ditadura brasileira matou em 20 anos. Quer dizer, os caras, todo dia, o número de mortes da ditadura brasileira, que sim tem que ser condenada, era o café da manhã do Stalin, todo dia. E ela não é capaz, ela foi colocada na roda viva, a candidata a vice-presidente, e falaram: o Lessa falou com ela: Manuela, você não tem, o que você vai falar do Stalin? Você não pode condenar o Stalin. Ela não consegue condenar a ditadura comunista. Então é uma hipocrisia gigantesca e grotesca você ser, não é um freedom fighter, entendeu? Que você está falando, o cara, não, liberdade, democracia, não, é a galera que queria eliminar a ditadura no Brasil para implantar uma outra ditadura 100 vezes pior. A gente tem que falar assim: nós estamos falando de campo da democracia ou nós estamos falando do campo da hipocrisia? Pois é, mas nós estamos falando desse campo, são essas pessoas que nós estamos lidando, né? Essa Agora, campanha fascismo? antifascista, a campanha de ontem do Gritos de Democracia, todo mundo, muita gente com um taco de golfe, com um pedaço de madeira e pedra, não sei o quê, gritando pela democracia e acusando o outro lado de não ser democrático. Aí hoje o Bolsonaro diz que no domingo que vem ninguém que for bolsonarista sai à rua. Olha, não ninguém. sei se ele vai manter isso, não sei se ele não vai manter isso, mas ele disse isso hoje de manhã. Ele não pode fazer isso, isso infringe a Constituição. Tá, o direito básico de ir e vir. Né? Não, ele está defendendo que as pessoas que o apoiam. O lado dele, para não ir para a rua. Ele não deveria ir para a rua domingo que vem. Sim. Ele pode fazer que isso. Bom, isso. Quer dizer, que bom, isso é muito. Se as pessoas vão obedecer, não sei, mas. Sim. Mas é uma coisa bem sensata. Vão, né? Não precisamos de confronto de rua. Isso aqui não é a Alemanha dos anos 30, isso aqui é o Brasil. Eu acho só que esse pessoal do antifascista tinha que estudar um pouquinho, porque é engraçado, no Brasil praticamente fala-se muito de fascismo, mas é muito pouco que se ensina o que é, né? Se alguém chegar a dizer o que defende o fascismo, deixa eu entender o que os caras defendem. E aí tem um probleminha, porque o fascismo defende Estado gigante. Opa, mas peraí, mas meu professor comunista também defende isso. O fascista defende o controle social da mídia e do que é dito. Opa, peraí, isso aqui parece familiar. O fascista defende economia centralizada pelo governo. O fascista defende o coletivo acima do individual. E aí o cara começa a ticar, ele fala: mas cara, isso aqui tá com o cheiro do que meu professor comunista defende a vida inteira. Então, na hora que o professor comunista fala de fascismo, ele fala só o seguinte: não, fascismo é nacionalista e o comunismo é internacionalista. E aí ele mostra a diferença e para por aí. Ele pega um ponto em que os dois são diferentes, e realmente um é mais o país e o outro é mais internacional. E toda a lista de coisas que pensam iguais e que batem a visão de mundo, convenientemente não se fala, porque o cara vai ficar numa saia justa. Então você fala do fascismo como assim, um bicho-papão de tudo que é mal, mas a galera não sabe realmente do que está falando. E que do outro lado, se você é antifascista de verdade, você defende a liberdade.
Você defende o regime de mercado, liberdade econômica, governo enxuto, descentralização, né? Você defende muito mais o liberalismo. O liberalismo é, por essência, ao contrário da ideia fascista. Você acha que o Paulo Guedes está fazendo um trabalho legal? Eu acho que ele vinha fazendo um trabalho, ele tinha uma agenda bastante boa e os resultados estão aí, né? Estavam aí. Então, vamos falar de pré-Covid e pós-Covid. O pré-Covid, então, o ano de 2019, você teve no Brasil queda fortíssima de juros, muito bom isso. Queda de inflação, queda do desemprego, queda da criminalidade, que entra mais do lado do que era o Sérgio Moro, né? O trabalho do Sérgio Moro. Mas a economia sempre está interligada. E você tinha um PIB um pouco decepcionante. Cresceu o Brasil 1%, puxado por um aumento no PIB das empresas e redução no PIB público. Então, também não é ruim isso, né? Se você tivesse um 2020 de céu de brigadeiro, o Brasil provavelmente ia continuar decolando e ia estar muito bom. Veio a Covid, eles fizeram um trabalho bastante bom, comparando com os outros países, a pauta econômica, né, a pasta econômica. Tá de parabéns, assim, o auxílio dos R$ 600 foi muito assertivo, a MP do trabalho foi muito bem pensada para segurar a galera no emprego, o desemprego no Brasil ia ter explodido muito mais, então acho que eles fizeram um trabalho, talvez não nota 10, mas nota 9. Na saúde, a postura do presidente é uma desgraça, é uma capacidade de comunicação horrível, é uma mensagem horrível, ele está exacerbando a crise na parte da saúde, mas na economia acho que muito bom. Não sei o que esperar. Você fala com os políticos, o ranking dos políticos só avalia ou vocês têm contato? A gente tem bastante contato para trocar ideias e receber, né, posições, informações de Brasília. Como é que você sente o ânimo deles? Então, me parece que o Congresso está bem empenhado em tomar um protagonismo no Brasil, né? É como se criasse, de certa forma, um parlamentarismo branco aí no Brasil, né? Existe uma sensação no Congresso, pelo pessoal que a gente conversa, que está difícil dialogar com o Executivo. O presidente está muito preocupado até agora, né, esse negócio do centrão e tal, com as redes sociais, aparecer, bater nas instituições, e que a agenda ia ter que ser tocada pelo Congresso. Então, você tem um Rodrigo Maia, um papel meio que um primeiro-ministro aí, informal do Brasil, junto com o Alcolumbre, e bastante movimentação de leis. Eles estão aprovando lei muito mais rápido do que era antes. O trâmite caiu aí de não estou com dado aqui, mas acho que de 1.000 dias para uma semana, o trâmite médio das leis. Está tudo bem, bem rápido. O que nem sempre é bom, porque do nosso Congresso 80% sai abobrinha, né? Então, assim, e agora se ele tivesse de férias... da mordaça aí, das fake news, que acaba tirando um pouco da liberdade, ou muito da liberdade nas redes, né? É muito preocupante. A notícia que a gente acabou de receber, inclusive quem tinha lá do pessoal que está escrevendo essa lei, não está confirmado ainda, mas nós recebemos agora à tarde que eles vão tirar da fake news a parte de avaliação do conteúdo. Então vai ser meio que assim, robô não pode, proibido robô, esses bots aí, mas não vamos mais entrar no mérito de dizer se o que você está falando é fake news ou não. Isso já acho que é um avanço. Fica menos pior o projeto. Fica menos pior. Mas você acha que vai ser aprovado, então? Não sabemos ainda. Não Porque como eles estão fazendo tudo por liderança, né? Sem conversa, sem diálogo, sem discurso, corre esse risco, né? Sim. Agora, você como empresário, você é um empresário bem-sucedido, tem uma empresa grande. Como é que esse Covid-19 está te afetando? Então, para nós, você assim... administrou para não afetar? Não afetar não existe, né, Leda? Existe, ainda mais que nós somos fabricantes, a gente depende de dólar, de câmbio, de alfândega. Existem vários ramos da economia. Existem aqueles que, de acordo com o ramo que você toma uma porrada maior ou menor, né? A gente está num ramo, digamos, até que bom. Não é o ótimo. Se a gente tivesse, por exemplo, fabricante de álcool gel, aí estaria... Fabricante de álcool gel está feito, né? Tá feito. Farmácia está melhor, supermercado menos afetado. Hipermercado está super positivo, porque o consumo migrou tudo para os caras, né? De todas as categorias.
Mas assim, Agora, como é que a gente define a Multilaser? É uma empresa de... a Multilaser é uma empresa de bens de consumo, uma fabricante nacional de produtos eletroeletrônicos, tecnologia, produtos para casa, tudo que a pessoa precisa para o seu dia a dia, a Multilaser tem. É uma linha bem diversificada, né? Celular, computador, acessórios, produto para eletrodomésticos, né? Aspirador, um monte de coisa. Então, assim, o consumo de algumas categorias cai. Por outro lado, muita gente está em casa, está comprando coisa para montar o home office, né? Então, nossa venda de notebook está boa, nossa venda de tablet está boa, né? A Tem que dar venda um de cala-boca. aspiradores está boa, porque todo grupo que eu conversei, eu, inclusive, comprei um aspirador novo e todas as minhas amigas compraram. Porque, Tá na verdade, a ótimo. gente ficou sem auxiliar, né? É, Então, você fica aspirador robô. procurando coisas que podem facilitar você lidar com a limpeza da casa e com as Aspirador coisas da robô, casa. nós temos um aspirador robô, todo que chega, sai, no mesmo dia é vendido. É Que você incrível, liga né? ele sai aspirando a casa. É um momento de transformação. Eu acho que toda transformação vem para o crescimento, assim como eu falei no início da fala hoje, né? A digitalização, o home office, as pessoas estão caindo algumas fichas importantes. Está gerando muito sofrimento, é claro. Nós precisamos amenizar ao máximo o sofrimento, né, da nossa população. Mas também não é uma decisão o coronavírus, ele veio. Então o que a gente pode fazer é aprender as melhores lições com ele. E como lidar com ele para sair dele, né? Você teve que demitir? Não, ficou tudo igual. Nós tivemos algumas demissões no começo, mas bem pouco, e agora a gente está recontratando. Nós vamos voltar ao nosso quadro original até julho. Voltar. Cortou para mim. Nós Vamos vamos voltar voltar, você ao estava quadro dizendo que no original de começo. funcionários até julho. Ah, é? E você acha que, sei lá, esse ano ainda a gente consegue melhorar a economia ou é uma coisa para o ano que vem? Então, eu estou pessimista. Quando estourou o coronavírus, o pessoal perguntou. Eu lembro que os bancos estavam falando de. O Banco Central mudou o PIB para 1% inicialmente, depois para zero. Quando estourou, eu lembro que eu falei na minha reunião de staff, eu falei, ó, eu acho que vai ser -8. Todo mundo, você Caramba. tá louco? Eu falei -8. Não tem jeito, é uma contração enorme da economia. Porém, ano que vem já devemos ter crescimento. Até porque a base é menor. Então, se você caiu 8, você ficou no andar de baixo. Qualquer coisinha que fizer acima cresce bastante. E Eu acho você que acha 21 que cai volta a mesmo retomar. 8 ou cai 6 ou cai 10? Futurologia, né? Eu tô trabalhando com o cenário de -8. Você continua mantendo -8? Mantenho o -8. Também se der Meu Deus, -7, -9, não é isso que vai fazer muita diferença. Eu tô faz muita lascado. diferença. Mas vai ser uma barra muito pesada, né? Porque a gente Com está tendo o pior dos consequências mundos, né? graves. O país que faz o lockdown tem um problema econômico temporário e depois, se ele faz um lockdown sério, ele dá uma estancada no problema do vírus e aí abre a economia. A gente foi fazendo o lockdown meia boca, então o governador fala uma coisa, o prefeito fala outra coisa, o presidente da república fala outra. Aí o povo começa, pô, quem eu vou seguir? Vou seguir o meu presidente, que fala que é um resfriadinho, que pode sair na rua e tal, ou vou seguir o governador? Então acaba virando um nem lá nem cá. Se você tivesse falado, ó, pessoal, desencana, vamos fazer igual a Suécia, sai na rua e quem pegar, pegou, vamos zerar essa curva logo, era um caminho. Ia ter um dano, ia ter um ganho também. Se você fizer igual, por exemplo, a Nova Zelândia, ou Israel, ou a Itália, você tem outro ganho e outra perda. A gente ficou com perda e perda, o pior dos dois mundos. E estamos há 2 semanas sem o ministro da Saúde, né? É impressionante. Parece que o governo não se importa com isso. Mas também a gente tem uma desigualdade social brutal. Quer dizer, você falar para uma pessoa que faz o almoço para pagar o jantar, para ela ficar em casa, não sei se ela consegue ficar, né? Tem um lado irresponsável, que é a pessoa que continua levando a mesma vida, a festa na laje e tal, tudo bem, tem isso. Mas também tem uma necessidade, né? Tem uma população que tem uma necessidade real de sair, né? Para Sem ter dúvida. escola algum, Não, né? não dá para implantar no Brasil a mesma solução da Itália, por exemplo. Tem que adaptar ao momento. Mas eu só digo assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 20 dias então de lockdown no Brasil? Galera, é 20 dias e depois libera todo mundo e vai ter o auxílio dos R$ 600. Tem um plano, entendeu? Claro, que se adapte à nossa realidade.
E também, assim como disse, um governador que está com uma performance muito boa nesse assunto é o governador de Minas, né? Minas Gerais É. está com a menor mortalidade de coronavírus do Brasil. Está com 7 por milhão, se não me engano. A média do Brasil está 80. Então ele está com 1/10 dos mortos da média brasileira. Ele falou assim, a gente está tratando aqui igual incêndio florestal. Então a cidade tal tá com foco de corona, fecha tudo naquela cidade. Eu não vou fazer lockdown numa região que não tem nenhum caso, eu não vou queimar largada. Né? E o Brasil é gigante, o Brasil é maior que a Europa inteira. Então, talvez uma política que fala, olha, onde apareceu o corona mais forte, é 20 dias de lockdown ferrado, ninguém põe o nariz para fora na rua, a hora que abaixar um pouco a poeira, abre também rapidamente, e aí com inteligência você vai balanceando economia e saúde. Né? Não deixa essa falsa dicotomia de que, não, é dinheiro versus vidas, né? Como se fosse É vidas como se versus fossem vidas. antagônicos, entendeu? Economia é vida, É economia é vida, vida, é claro. produção, é remédio, é comida na mesa do brasileiro. Né? Eu não sei como é que a gente vai sair disso, mas... Você não está otimista, então, você está mais Não, eu estou pessimista. assustada, estou assustada. Estou achando que pode ter uma guerra civil, estou assim, bem tensa. Se for uma guerra civil, vai ser uma das primeiras. Essa é uma das vantagens do Brasil, né? Nem a independência a gente fez com guerra. É um dos casos raros. A América Latina inteira, exércitos rebelando contra os espanhóis, lá, o Simão Bolivar, os caras todos. E no Brasil foi lá o acordão, né? O Dom Pedro ligou para o pai dele lá em Portugal. Ô pai, vai ferrar aqui as coisas, vão querer independência. Não, faz você a independência, eu fico independente de Portugal. De alguma forma acaba se apaziguando e chegando num acordo. Você acha que no fundo a gente se ajeita, é isso? O jeitinho brasileiro é sempre o mais forte. Tá Espero que certo. esteja certo, né? Não gostaria de ver uma guerra, não, só falta isso Não, agora. não, nem eu, mas sei lá, estou achando tudo tão radical, todo mundo se xingando tanto, todo mundo nos cascos com todo mundo, né? O tempo todo, sabe, espetando o outro, brigando em todas as redes, porque agora a gente tem a rede, né? Todo mundo tem um microfone, É. né? Todo mundo tem voz, o que é bacana, né? É democrático, mas ao mesmo tempo todo mundo briga muito, né? Vamos Até a advogar um gente pouco mais a amadurecer, como gentileza. diz você, vai levar É. muito tempo. Vamos advogar um pouco mais a gentileza. A gente não sabe a histórico de cada um que está falando com a gente. Às vezes o cara tem uma batalha, uma história de vida que a gente não tem a menor ideia. Então, se tratar um pouco melhor, tentar achar as pontes, chegar e falar: peraí, vamos ver primeiro o que a gente concorda? Tem coisa que a gente concorda? Tem. Tudo isso. Isso é democracia. Você não acha que falta um maestro para esses poderes, para harmonizar esses três poderes desarmônicos? Bom, essa é a ideia da monarquia, tá? Eu não sou monarquista, não defendo isso para o Brasil nem para lugar nenhum, mas o Eu cara que é também não, monarquista, ele vai falar isso, é o poder moderador, é um quarto mas eu poder. queria um maestro, assim, alguém É, que tomasse a iniciativa de apaziguar isso. é o que a Rainha Elizabeth, por exemplo, faz na Inglaterra, né? O rei, o símbolo do rei é isso, ele representa o país como um todo, ele é completamente alheio às discussões partidárias políticas, e aí ele tenta fazer esse apaziguamento. O Eu nosso queria sistema esse foi desenhado apaziguamento sem o rei, sabe? sem o rei, o nosso sistema foi desenhado para ter essa divisão de poderes, né? Isso vem de Montesquieu no século XVIII, os três poderes, e vem justamente da ideia de você não deixar ninguém muito forte, porque o coração humano ele é muito ganancioso, muito ambicioso. Então, se você vem, não tinha que ter um cara que vai resolve tudo e decide pela gente, esse é a semente da tirania. Começa assim, daqui a pouco estão te buscando em casa de madrugada. Por isso que tem os poderes, né? Independentes, um controla o outro. Né? O presidente aponta o ministro do Supremo, mas aí o Senado tem que validar, e cada um tem um poder diferente. Mas estão chegando às 6 da manhã nas casas já, né? Agora, é um Eu bom não estou ponto. entrando no mérito da acusação, não. Estou só entrando no mérito da situação, né? Hoje teve É, outra ida da Polícia Federal à casa dos blogueiros, ou de alguns blogueiros e tal. É meio assustador também, né? eu sou muito contra. Porque todo mundo que eu entrevistei, os juristas que eu entrevistei, doutor Modesto Carvalhosa e Ives Gandra, a procuradora Tamé Danelon, eles falam que é inconstitucional esse inquérito das fake news, né? Que foi feito no Supremo, que o Supremo vai
investigar, e vai apurar, e vai julgar, e vai condenar. É uma violência Uma sem coisa tamanho, doida ainda mais isso. com decisão monocrática, né? Que é a Pois pior é. coisa no Brasil. Quer dizer, pelo menos se você tem os 11 ministros lá, eles tomam juntos uma decisão colegiada, você fala, bom, ok, são diferentes visões que tomaram essa decisão. O fato de que pode um sujeito dar a louca, tipo um Alexandre de Moraes, e falar, olha, sinto que o Supremo foi ofendido aqui pelo Luciano Hang, então eu vou usar o poder coercitivo do Estado e mandar a polícia lá na casa do Luciano Hang, abrir o sigilo bancário dele e tudo isso, é de uma violência. E aí volta aquele ponto, né? Quem poderia tolir isso? Quem poderia proteger a sociedade contra essa violência? Um congresso atuante de pessoas sérias, que são aqueles 200 que eu mencionei, que podem abrir uma CPI, por exemplo, que vai ir atrás das decisões do Alexandre de Moraes. Ele pode empichar, pode empichar, que é uma coisa que assusta o Supremo, a possibilidade de ser empichado. Por que não empicha o Supremo? Porque os congressistas estão enrolados em um monte de lama, e essa lama toda está na mão de quem? Quem tem o poder de julgar os caras, fora o Pois é, privilegiado? O Supremo. Supremo. Então, eu sou um deputado enrolado aqui, na lama, o meu caso está parado na gaveta do Supremo, cuidadosamente engavetado, e aí, se eu fizer o que eu tenho que fazer, que é cutucar o Supremo, ele reabre o caso. Uhum. Né? Ou como o nosso sistema está corrompido por esse desenho mal feito e, acima de tudo, pela nossa incapacidade de eleger boas pessoas. Né? Nossa incapacidade de eleger pessoas sérias. Vamos torcer para a gente melhorar, então, né? Votar Então, gente, melhor. sigam o ranking dos políticos, votem direito, É votem verdade. nos sérios. Vamos ver se a gente vira esse jogo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Leda. Um prazer estar Obrigado aqui. por ter Obrigado a todo mundo que está participado nos aqui com a assistindo. gente. E vou colocar agora no IGTV e depois subo lá para o meu canal do YouTube, tá bom? Ótimo. Um grande Muito beijo. obrigada. Beijão para você. Tchau.